TDT, Pai, tudo aquilo que tenta travar a nossa capacidade mental, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Paulo, os nossos professores, entregamos cada aluno que ainda não está nessa aula e que ainda não fez prova, Pai. Que a nossa dedicação seja para a honra e a glória do Teu santo nome, Pai. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Pai. Nos entregamos esta aula, esta prova em Tuas mãos, para a honra e a glória do Teu santo nome. Assim oramos com fé, entregamos na autoridade do nome de Jesus, e quem crê em Deus, diga amém. Amém, 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 amém. Obrigado, prezado. Nunca sai louvado, irmão Leonel. Amém. Todos receberam a notificação da gravação da aula, certo? Certo, eu recebi. Certo, Ok. pastor. Amém, amém, amém. Desculpe, pastor, não percebi a questão. Não, era sobre a gravação. Gravação. Estamos a gravar, muito importante que a gravação esteja a correr. Amém. Estamos com alguma dificuldade na nossa conta. Não está a liberar a gravação. Era pagamento, já foi feito, ainda assim pedimos o suporte, mas não tivemos resposta a tempo ainda. Então, pedimos o suporte com este link para gravarmos, mas, aleluia, só não podemos parar. Ministério quíntuplo é a nossa matéria de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os cinco ministérios, amém? Vou disponibilizar a apostila, vou disponibilizar o material, mas vocês já sabem como é que eu gosto, né? No calor do momento, estarei sempre adicionando algum conhecimento, partilhar alguma coisa para enriquecer mais, né, a vossa experiência em aula. Esse é o nosso objetivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é saborosa, saborosa de fato. Eu falo muito que tem vezes que, sempre que eu tentava ler a Bíblia do zero, eu começava por aqueles pentateucos. Quando acabava Deuteronômio, eu já estava com muita fome da palavra. Falava, não pode ser, eu não consigo ler assim na sequência, porque o Novo Testamento, não sei se foi um sofisma meu, mas o Novo Testamento é que me alimenta. Eu, quando leio a Bíblia no Novo Testamento, eu me sinto alimentado. Mas quando leio o Antigo, eu só tenho conhecimento mesmo. Eu falava, nossa, tenho uma fome. Aí batia um prato de Romanos, começava a comer Romanos, assistava o livro, acabou. Aí começava de novo Romanos, era muita fome, muita fome. Aconteceram várias vezes, até conseguir uma leitura que me dava um pouquinho de antigo, um pouquinho de novo, aí consegui ler. Então, a Bíblia é fome, Deus diz que enviará fome da palavra. Crente tem que ter fome da palavra. Crente ficou um dia sem ler, tem que estar afobado, irmão. Tem que dizer, nossa, preciso de palavra, meu espírito precisa de uma palavra para se alimentar. Amém, amados? Que a palavra seja, a fome da palavra seja constante na vossa vida, no vosso espírito. Ministério quíntuplo é a nossa matéria de hoje, ok? A base do nosso texto está no livro de Efésios, capítulo 11, capítulo 4, versículo 11. Amém? É a passagem que nós temos. Gostaria que alguém abrisse esta passagem para começarmos então o nosso estudo. Irmão, um de cada vez, não precisa ser todos ao mesmo tempo. Apenas um irmão que nós precisamos. Efésios 4, 11.
Alguém? Achou? Vocês conseguem me ouvir? Eu achei, pastor. Sim, pastor. Amém. Achei aqui, pastor, Efésios 4:11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? Tem o L, né? Que concedeu. O Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui só a liberar. Arminda, podes, acho que também como anfitriã, podes ir liberando os pedidos? Para receber os pedidos? Sim, vou Que é controlar para aqui. não parar, só para continuar liberando. Acho que tem, aposto que colocou todos anfitriã. Amém. Então, ele quem? O Senhor Jesus Cristo, né? A palavra vem falando do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que ele subiu, né? Subiu, levou consigo o cativeiro, né? O cativeiro é aqueles que estavam no céu de Abraão, estavam a aguardar a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Então, eles estavam num lugar, né, chamado Céu de Abraão. E no Céu de Abraão estavam cativos. É uma história muito longa. Essa parte aqui é uma história muito longa sobre povos, os santos que estavam a aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ninguém subia, quando morria, ninguém subia. Todos aguardavam no céu de Abraão, justos aguardavam no céu de Abraão. E aquele lugar era chamado cativeiro, porque ninguém poderia estar com Cristo. Então, quando Cristo subiu, levou cativo o cativeiro, levou cativo todos que estavam no céu de Abraão. E a Bíblia vem falando isso. Depois diz que distribuiu dons aos homens. Amém? Quando ele vem falar de distribuir dons aos homens, ele vem falando e ele mesmo constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? Então, representa a palma da nossa mão. Amém? Os 5 dons ministeriais representam qual? A palma da nossa mão. Este dedo é o apóstolo, este dedo é o profeta, o dedo maior é o evangelista, o dedo anelar é o pastor e o dedo mindinho é o mestre. Amém? Os cinco dons ministeriais são representados na palma da mão. E nós falamos que aqui, o centro, ou a palma, aqui, é o lugar onde estão os diáconos, os que servem, os voluntários da igreja. Amém. Não sei ainda qual é o meu dom, irmão. Fica só aqui na palma da mão, que daqui a pouco sai. Vai ter uma direção para um dos dedos. Então, porque o apóstolo é o único dedo que toca em todos. Então, ele anda pelos 5 dons ministeriais. O profeta é o dedo que aponta, amém? O evangelista é o maior de todos, então é o que sai para fora, sai fora da igreja, vai pescar no mundo. Quem tem mais visão de fora, de perdido e tudo mais, é o evangelista. O anelar, relacionamento, cuidado, tudo, pastor, amém? E o mindinho é o dedo de buscar pequenos detalhes na palavra. Ele se delicia com coisas que parecem ser simples, mas ele vai buscar uma riqueza de detalhes. Então, ele é considerado como o dedo dos detalhes, de buscar os detalhes. Amém? Então, estamos aqui a falar dos 5 dons ministeriais. O Senhor Jesus Cristo, quando subiu, ele distribuiu dons. Ele, o Senhor Jesus Cristo, era o primeiro o apóstolo. Então, ele foi o primeiro que tocou todos os dons. Amém? Todos os dons. O Senhor Jesus Cristo fluiu nos 5 dons ministeriais. Fluiu nos 5 dons ministeriais.
Ele era apóstolo, amém? Ele era profeta, ele era também apóstolo, profeta, evangelista e também pastor e mestre. Então, o Senhor Jesus Cristo fluiu em todos os dons ministeriais. Estamos, amados. Então, temos aqui algumas questões, né? Quem concedeu? Ele ao subir, quando? Ele ao subir, concedeu. Onde concedeu? Amém? Os dons saíram diretamente da mão do Senhor Jesus Cristo, porque nele havia corporalmente a presença, a manifestação de todos os dons. Porque ele não recebeu o Espírito por medida, ele tinha o acesso completo ao Espírito Santo de Deus. Amém? A próxima matéria, vamos falar sobre dons e manifestações, né? Dons e manifestações do Espírito, e vamos estudar aqui também, vamos falar um pouquinho sobre a origem, né? Onde considera como é que funciona esse processo de dons e ministério. Amém? Então, para quem concedeu? Na mesma passagem, ele diz que é com vista, né? Com fim, ou com vista, ou com o objetivo de aperfeiçoar os santos, ou preparar os santos para o serviço da obra do ministério. Então, os 5 dons ministeriais, nós precisamos entender isso, que tem um propósito. Qual é o principal propósito dos 5 dons ministeriais? É o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Então, o apóstolo, o mestre, o profeta, o evangelista, o pastor, todos estes ministérios têm o objetivo de aperfeiçoar os santos. Amém? Logo, o que é que vai acontecer? Nós pensávamos muito, o evangelista é aquele que evangeliza muito, o evangelista é aquele que sai mesmo, olha, ele quando sai, ele volta mesmo trazendo as multidões, questões de rede, ele quando passa a rede é peixe, o quê? Aleluia. Mas o objetivo do evangelista é o quê? Aperfeiçoar os santos na obra do ministério evangelístico. Aleluia. Está aqui na Bíblia, ele falou com o objetivo de aperfeiçoar os santos. Então, toda a igreja precisa ter os 5 dons em operação. Muitos não têm os 5 dons em operação. Tem igreja que tem um, tem igreja que é só pastor, só pastor, só pastor. Tem igrejas que até aparece o profeta, outras também ainda pode aparecer o evangelista. Tem igreja quando é profeta, é só profeta. Todo mundo na igreja é profeta. Não tem mais pastor, não tem mais evangelista. Todo mundo é profeta. Então, são igrejas desequilibradas. O Senhor Jesus Cristo distribuiu os 5 dons. Os 5 dons ministeriais com vista ao aperfeiçoamento de todos os santos. Então, na igreja precisa ter a manifestação de todos os 5 dons ministeriais. Aleluia. Graças a Deus, a nossa igreja estamos a fluir bem. Amém. Já temos ali o mestre, já temos o profeta, já temos o apóstolo, já temos o pastor. Falta só o evangelista serem consagrados, mas também eu creio que chegaremos nesse nível. Para termos os 5 dons ministeriais em atuação. É muito importante. Amém? Então, o objetivo é o quê? Catartismo, aperfeiçoar os santos, preparação plena, capacitar o povo de Deus, aleluia, de forma prática ao serviço cotidiano da igreja. Então, a igreja tem que ganhar vidas. Então, o povo tem que saber ganhar vida. O povo tem que saber profetizar. O povo tem que saber evangelizar. O povo tem que saber cuidar. Amém? Cuidar um dos outros. Tinha pedido ainda, mas já voltou. O povo tem que saber cuidar um dos outros. Amém? O cuidado também é de toda a igreja. Vai aprender cuidado, vai aprender evangelizar, vai aprender a profetizar. Então, o profeta não é aquele apenas que profetiza. O profeta é aquele que também te ensina como fluir com a unção profética.
Aleluia. Porque ele percebe coisas e pode te ensinar dessa forma. Percebe coisas a nível do espírito, vamos falar na próxima aula, mas a palavra de revelação, dom de sabedoria, né? A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, são palavras que um crente que não é profeta consegue fluir. Amém? Então, esse objetivo, os dons têm, os dons ministeriais, né? Têm muito patente cada uma das características do ministério. Amém? Tirando o apóstolo, que toca em todos os ministérios, cada ministério tem uma particularidade específica. Amém? E porque tem essa particularidade específica, então ele flui de uma forma. O evangelista pensa em almas, o profeta pensa conectado com o coração de Deus, qual é a palavra, qual é o comando, palavra profética. Pastor é só cura, restauração. Profeta, o mestre é só ensino. Amém? Então, tudo isso, o objetivo não é que eles demonstrem apenas. Acho que o mestre é o melhor exemplo para isso. Glória a Deus, aleluia pelos mestres. O mestre é o melhor exemplo para isso, porque o mestre já gosta de ensinar. Amém? Então, só que todos os outros são para preparar, para ensinar, para instruir a comunidade no geral, aleluia, a capacitação para a obra do ministério. Eu gosto muito de falar, alguém vai comigo evangelizar, pensa que eu sou evangelista, mas eu não sou evangelista, só que eu aprendi a evangelizar com um evangelista nato. Então, ele me ensinou as técnicas de evangelização. Então, quando eu vou para o campo, eu uso as técnicas que ele me ensinou. Eu próprio me sinto um evangelista já ali. Mas eu sei que eu não sou evangelista de ofício. Amém? Mas o evangelista me ensinou como evangelizar. É mais ou menos esse o exemplo que eu queria vos dar de por como você, como um ministério aperfeiçoa os santos. Aleluia. Amém? Então, a palavra apóstolo, amém? Já falamos que o Senhor Jesus, ele operou em todos, mas temos aqui os cinco dons, amém? Apóstolo significa enviado. Amém? Hebreus, capítulo 3, verso 1. Estou com qual versão aqui? Estou com uma versão diferente. Hebreus, capítulo. Amém? Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aleluia. Então, estamos a ver aqui Paulo, Hebreus é Paulo, aleluia, isso aqui dá muita discussão, mas pronto. Estamos a ver aqui o escritor de Hebreus, falando que Jesus Cristo é o apóstolo, amém? E sumo sacerdote da nossa confissão, amém? Então, Jesus Cristo foi reconhecido aqui como apóstolo, aleluia. Em Lucas, ele vai falar de Jesus Cristo como profeta, aleluia. Lucas 4, vai falar de Jesus Cristo como profeta. Lucas 4, 24. De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então, Jesus aqui se coloca numa posição como de um profeta. Aleluia. Então, você vai lá, prosseguiu Jesus falando sobre ser um profeta. Aleluia. Dando o seu próprio exemplo, por quê? Porque muitos não criam quando ele foi evangelizar, ministrar, ensinar. Quando ele passou por Nazaré, no verso
ele vem falando que passou por Nazaré, mas não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade do povo, né? Pela vez não filho de Maria, filho de José. Então, Jesus falou, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então, Jesus Cristo está nos a ver que ele também operou no ofício profético. Amém? Em Lucas 4, no 18, amém? Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. Então, o chamado dele como evangelista também estava ali presente, amém? No mesmo capítulo, vocês podem ver que ele falou sobre profeta, mas também está a dizer que ele foi chamado para evangelizar. Então, tem um ofício de evangelista. O Senhor Jesus Cristo, na sua plenitude, amém, teve os 5 dons. Em João 10:14, quando ele vem falando, né, que o mercenário só vem para roubar, matar e destruir, aleluia, mas ele veio para que tenham vida e vida em abundância. Ele falava que eu sou o supremo pastor. Então, o Senhor Jesus Cristo é como pastor, ninguém tem dúvida, como mestre, ninguém tem dúvida, aleluia, do seu ofício de mestre, do seu ofício de pastor. Então, quando ele soube, ele distribui todos esses 5 dons ministeriais, amém? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, são dons ministeriais, amém? Então, ele distribuiu para nós, amém, para a igreja, os 5 dons ministeriais. Até faz sentido, né? Nós, como parte da igreja, não fluímos nos 5 dons ministeriais, mas toda a igreja flui nos 5 dons ministeriais. Por quê? Porque toda a igreja é o corpo de Cristo. Amém? E o Senhor Jesus Cristo fluiu nos 5 dons ministeriais. Então, era o mais sensato, né, que toda a igreja completasse aquilo que é Jesus Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Então, a junção de toda a igreja completa os 5 dons ministeriais. Entretanto, na igreja, cada membro pode fluir num dom específico, e não significa dizer que todos vão fluir em todos os dons, mas o coletivo de membros vão fluir nos 5 dons ministeriais que o Senhor Jesus Cristo tinha e que distribuiu para que nós pudéssemos fluir. Amém, amados? Amém, amados? Vou estar, então, a definir um pouquinho, já vos falei muita coisa, mas o apóstolo é aquele que é enviado. Amém? Apóstolo é aquele que é enviado. Apóstolos. A palavra apóstolo é aquele que é enviado. O profeta é aquele que fala sobre uma inspiração divina. Então, é aquele que está sempre com os ouvidos sensíveis. Eu falo que o profeta é aquele que quer sempre ouvir os céus, quer sempre ouvir o que é que está no coração de Deus. Este é o profeta. Amém? O evangelista é aquele que é chamado para as boas novas ao perdido. O pensamento dele é só perdido. Aleluia. Pastor é que guia, alimenta, cura, restaura o rebanho. E o mestre é didaticalo. Vem da palavra didática, ser didático, ser ali no detalhe. Amém? Dedicado a trazer os fundamentos. Aleluia. Então, ele sempre está ali. O mestre, aqui à frente tem um pouquinho, deixa eu só ver. Amém? Ok, está aqui. Apóstolo, desperta os sonhos. Amém? Revela o potencial projetado e caminha lado a lado. Quer dizer, o apóstolo é aquele que ele tem uma visão. Todo apóstolo é um visionário. Tem sempre uma visão. Amém? Um chamado, um entendimento. Ele é enviado carregando uma visão no seu coração. Aleluia. Então, ele não é aquele, o apóstolo e o profeta têm essa questão. O apóstolo e o profeta não são executores da visão. Amém? O apóstolo e o profeta, eles conseguem enxergar nos outros as pessoas que levam a visão, que vão executar a visão. Ele consegue preparar e capacitar pessoas
para chegarem a executar a visão que ele tem. Amém? Então, o profeta é o portador da visão, na maioria dos casos. Amém? Ele sempre tem uma visão. E o objetivo dele é treinar pessoas, preparar pessoas e conseguir transmitir nas pessoas a visão que ele tem. Então, o apóstolo está sempre a ver o potencial nos outros. Amém? Se você está sempre a ver potencial, como é que essa pessoa é, sempre que você vê o potencial, você também já começa a pensar onde é que essa pessoa vai, não, pode atuar aqui, pode servir aqui, pode fazer aquilo outro, na visão que você tem. Essa é uma característica pertinente do apóstolo. Amém? Então, ele está sempre, a visão, ele não está sempre de acordo com o status quo. Por isso é que às vezes nós percebemos que na igreja temos muitas visões. Por quê? Porque o apóstolo não é padronizado. Ele está sempre numa forma de sempre inovando, sempre quebrar paradigmas, sempre quebrar o status quo, porque ele é um visionário, ele sempre vê além. Amém? Visão, né? Visão ele é ver além da vista. Então, aquilo que todo mundo está a ver, o apóstolo vê além da vista. Esse é o apóstolo. Amém? Sem ele, as coisas normalmente param, o potencial adormece, mas quando ele está ali, ele fortalece, ele está sempre a motivar, está sempre a dar aquela palavra de incentivo, está sempre a ver potencial, mesmo quando as pessoas não conseguem enxergar o potencial nelas mesmas. Aqueles que têm o dom ministerial apostólico sempre terão esse indício. Pastor Paulo, então só sou uma pessoa que vejo o potencial das pessoas, então sou um apóstolo. Não estou a dizer isso, estou a dizer que o apóstolo tem como característica predominante enxergar o potencial nas pessoas. Aleluia? Amém? Vamos falar na próxima aula, dons e manifestações. Amém? Uma coisa é ter um dom, outra coisa é você ter a manifestação. São duas coisas diferentes. Amém? Aleluia! Então, profeta, aquele que se conecta, né, com o coração de Deus, amém? Aquele que o profeta é o mais correto da igreja, porque ele está sempre a apontar o dedo. Lembra o dom do profeta? É este aqui. O dedo do profeta é este aqui. Então, o profeta está sempre a apontar o dedo, está sempre a criticar, está sempre a trazer juízo. Amém? Uma coisa que eu aprendi sobre o profeta e queria compartilhar convosco. O profeta, o objetivo da palavra profética não é, principalmente se for a palavra de juízo, não é para que haja juízo. Aleluia. Palavra de juízo do profeta, o objetivo dele não é que haja juízo. O objetivo do profeta é trazer arrependimento e restauração para que o povo se alinhe ao conhecimento, à intenção e ao propósito de Deus. Aleluia. Vocês vão perceber isso onde? Vão perceber em Jonas. Aleluia. Nínive não passou pelo juízo, por quê? Porque se converteu pela pregação de Jonas. Então, Jonas foi ali com uma palavra de juízo, mas o objetivo era que o povo ouvisse, se arrependesse das suas ações e se convertesse. Amém? E aí não havia juízo. Sempre que vires que tem uma palavra de juízo na Bíblia, e que a pessoa que recebeu a palavra de juízo, a nação que recebeu a palavra de juízo, se corrigiu, você vai ver que automaticamente vem uma palavra de restauração. Porque o objetivo de Deus não é apenas julgar, é a conversão, é a restauração, é a volta aos caminhos dele, é a conexão nossa com o coração de Deus. A igreja perde, sem ele, a igreja perde o discernimento do coração divino. Então, o profeta está ali sempre como aquela bússola do avião. Se ele não pode, a igreja não pode desviar. Você está fazendo uma viagem de longo curso. Se você desviar 10 graus do destino, você pode ir parar a quilômetros do teu destino. 10 graus no ângulo já te leva a você a ir parar no outro continente.
em outro continente, apenas 10 graus. Então, o profeta está ali sempre a falar, ei, corrige a rota, corrige a rota, mais para que você possa chegar no destino. Então, este é o posicionamento do profeta. Aleluia. Amém. O evangelista é conhecido como o contador de histórias, né? Está sempre ali, ele tem sempre uma história, tem sempre algo para... Ele vai sempre buscando uma relação, né? Com o que ele quer falar, com o que ele quer trazer. O evangelista traz sempre, amém, histórias para fazer com que a mensagem chegue no coração do povo. Jesus Cristo, podemos falar de Billy Graham, grande evangelista, você vai vendo as ministrações dele, ele, grande contador de histórias, amém? Você vai ver Moody é uma paixão com dele, Moody muito grande, aleluia. Era simples, mas era um contador de história fascinante, amém? Charles Spurgeon também, aquela voz dele, também contava muita história, mas Jesus Cristo, como nosso maior evangelista, ele contava muita parábola, né? Tem um irmão que fala que Jesus Cristo era jogador, eu fico falando toda a parábola, mas não tem nada a ver com só isso, mas ele contava muitas parábolas, aleluia. O evangelista é um contador de histórias, está sempre contando histórias com o objetivo, amém, de trazer uma mensagem que vai atrair aquelas almas para o Senhor Jesus Cristo. Então, a paixão do evangelista é sempre almas. Eu quero almas, eu quero almas. Então, ele é conhecido como o contador de histórias. Normalmente, o evangelista não é uma pessoa que prega sermão longo. O sermão longo, o mestre, o pastor e o apóstolo conseguem pregar sermões longos. O profeta é um pouquinho mais embaçado, porque o profeta não consegue, eu estou a falar dos 5 assim ao mesmo tempo, amém? O profeta não consegue preparar um estudo. O profeta só sabe que quando chegar a unção, ele vai fluir naquela unção, ele vai embora. O que veio de dígico, o que veio, ele vai entregar. Ele não é de fazer estudo didático. Já o mestre não consegue começar uma ministração sem fazer estudo pormenorizado do assunto, ali envolvido com a palavra, aí buscar a origem no grego, no hebraico, qual é o contexto. O mestre tem esse cuidado. O pastor também um pouco, por isso que ele vem sempre pastor e mestre, porque o pastor tem o cuidado de alimentar as ovelhas, então também ele tem que estudar um pouco. O evangelista, não. O sermão dele, 15 minutos, já falou tudo, porque o objetivo dele é fazer o apelo para as salvações. Se você pegar as ministrações de Billy Graham, você vê que ele tem ali 10 minutos, 5 minutos, estádio cheio, viram para Billy Graham. E ele, quando soube na plataforma, eu já fiquei escandalizado, ele quando foi para a Rússia, todo aquele estádio cheio, Billy Graham está falando 5 minutos. Só isso, Billy Graham. Mas quando faz o apelo às pessoas da maneira que estão a vir para receber Jesus como Senhor e Salvador, eu falei, a graça, a emoção está ali. Amém? Então, muitas das vezes, o apóstolo o evangelista tem essa característica de contar uma história rápido, mas aquela história entra rápido no coração das almas e arregaça. Aleluia? O profeta é o mais louco de todos na palavra. Ele vai entregando, a vida que vai recebendo, vai entregando. Aleluia. O pastor, chamado de curador de almas, ele gera uma atmosfera calorosa de família. Amém? Trata as feridas profundas da caminhada, ok? E oferece amparo constante. Este é o pastor. Amém? Você vê essa característica também no apóstolo, né? O apóstolo flui nos 5 dons ministeriais. Amém? Então, esse cuidado o apóstolo também já tem. Por quê? Porque muitas vezes o apóstolo precisa começar uma obra. Então, ele pode começar como pastor. Amém? Ele começa como evangelista. Ele conversa como profeta, como mestre. Amém? Sendo um apóstolo. O principal que toca, o dedo que toca em todos, quando junta os dedos, o único que toca em todos é o apóstolo. Amém? Ele consegue tocar em todos os dons.
O mestre é conhecido como dador de luz. Aleluia. Dador de luz. Dador de luz por quê? Porque sempre que nós recebemos uma palavra, uma ideia, amém? Nós falamos, nós fomos o quê? Iluminados, né? Fui iluminado. Não, minha mente foi iluminada, foi esclarecida, clareza. Então, são palavras ligadas com conhecimento, amém? Sempre que tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a transmissão do conhecimento, tem a ver com o mestre, aleluia? Então, Jesus Cristo é o príncipe da luz, logo ele é o príncipe do conhecimento, amém? Diabo é o príncipe das trevas, logo ele é o príncipe da falta de conhecimento, né? Que ele cega o entendimento. Então, o mestre está ali para trazer luz. Tem coisa que você faz para fazer, mas quando você fala com um mestre, você vai ver, meu Deus, a riqueza de detalhes, o pormenor, cada palavra que ele fala, meu, estava na Bíblia, eu sempre li a Bíblia, mas como é que esse indivíduo conhece, leu como essa Bíblia? Amém? Esse é o mestre. O mestre tem uma característica muito peculiar. Tudo que ele quer ler, ele precisa entender. Se ele não entender, ele sofre de um trauma muito grande. Então, quando ele está a ler a Bíblia, ele passa num versículo que ele não entendeu, ele até pode estar continuando a ler a Bíblia, mas ele não consegue mais. Aquilo que ele não entendeu fica mesmo lá. Ele depois vai ter, não, vou ter que voltar naquele versículo, vou ter que estudar bem, que é para poder mesmo ver onde é que está aquele conhecimento que eu preciso trazer para. Porque ele precisa passar aquele conhecimento com mais detalhes. Então, o mestre sempre, 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 sempre busca esse cuidado, essa orientação sobre trazer à luz, amém? Todo esse conhecimento que ele absorve primeiro, mas depois ele externaliza. Então, todas as verdades complexas da Bíblia, ele torna claro, amém? Estava difícil de entender alguém, vai só falar com o mestre, já vai te explicar tudo. Vai te trazer os paralelos, por exemplo, Jesus Cristo, né? Quando foi picado no lado, saiu sangue, depois saiu água. Aí todo mundo fica já, sangue e água, por quê? Como assim? O mestre está falando, não, esse princípio precisava ser um princípio de geração da igreja. Toda mulher, quando vai dar à luz, primeiro sai sangue, depois sai água, quando está gerando uma vida. O mestre é complicado. Esse é o mestre que vai colocar os paralelos de maneira que as pessoas consigam entender uma coisa complexa, tornando uma coisa natural. Amém? Então, o mestre tem sempre esse cuidado de trazer essas coisas complexas para algo mais simples. É só dizer, olha, estava da vida, estava a sair do lado dele, aí tem que explicar, não. A esposa sempre sai da costela, do lado e tudo mais. Então, assim como Deus tirou da costela Eva, então ali, aquele lado furado, rasgado, era a esposa do Senhor Jesus Cristo que estava sendo gerada. Esse é o problema que o mestre tem na cabeça dele. Amém. Mas é uma bênção. Todos se complementam. Amém. Para trazer, amém, esta plenitude do corpo de Cristo. Aleluia. Então, nosso material apresenta aqui duas palavras, né? Chamado com C maiúsculo, chamado com C minúsculo. Amém. Refere-se à nossa vocação transcendente espiritual em Cristo, que orienta todas as ações. E o chamado, amém, com C minúsculo, representa o compromisso, uma ocupação, algo que você foi chamado para fazer. O que está a dizer aqui? Está a dizer sobre ser chamado para fazer, para complementar uma ação, para executar uma ação, ocupado em alguma posição, e outra coisa é ter um chamado. O que mais acontece hoje em dia é o quê? As pessoas terem um chamado sobre a sua vocação, mas estarem num chamado que é uma ocupação desalinhada com a sua vocação.
Amém? Acontece muito, eu vejo, não na igreja não, mas na ADP, não gosto de falar das outras igrejas, mas pronto. Você só pode ser pastor ou evangelista, então, você não é evangelista, mas porque antes de ser pastor, tem que ser evangelista, então não pode te consagrar pastor direito sem se tornar antes um evangelista. Mas eu não sou evangelista, mas evangelista ficou como se fosse um grau, uma escada para o caminho de ser. Primeiro você se torna evangelista, aleluia, depois vai para pastor, depois de pastor é que você poderá chegar a apóstolo. Irmão, está errado, amém? Então você pode ter um tipo de vocação, mas o sistema eclesiástico nosso faz com que você opere ou trabalhe em chamados na terra que não tem nada a ver com a tua vocação. Amém? Então, o chamado, com C maiúsculo, é aquilo que Deus colocou, que Deus fala em Jeremias, né? Capítulo 1. Antes que eu te formasse, eu te chamei, te constituí profeta para as nações. Amém? Então, ali, ele já sabe que ele foi constituído um profeta. Amém? E é irreversível. Quando você tem esse dom ministerial que Deus te dá antes de você nascer. Então, é irreversível. Amém? Deus não te dá o dom de apóstolo antes de você nascer e vê que você não está a usufruir, tira. Não. Como já falamos aqui das características dos ministérios, você vai perceber muito bem o que é. Você vai perceber que tem, como é que eu posso dizer? Tem pessoas que você fala, meu, não é crente, às vezes teu colega de trabalho, às vezes teu familiar que não é crente, né? Do ponto de vista de servir, de estar ativo na igreja e tudo mais, mas você olha para ele e você vê as características, amém, de um profeta, às vezes a característica do evangelista, às vezes a característica de um pastor, né? O pastor Simon fala muito, antes de ser pastor, já era pastor, né? Porque começou dele foi só dele para ele mesmo, né? Não tinha mais como mudar, não, antes era assim, agora que fiquei pastor, tive que, não, ele já era, antes mesmo de ser. Eu vejo, por exemplo, tenho primos que nós dávamos aula juntos, e eu sei que ele era que ele é um mestre por excelência, mas ele não está no ofício de mestre na igreja, mas ele é um grande mestre. Então você consegue ver que, ainda que as pessoas não estejam na igreja, o dom está ali. Amém, amados? Então, não significa não exercer o dom. Então, chamado com C maiúsculo é aquela vocação que ela já tem de forma natural. Amém? E com o C maiúsculo que nós colocamos aqui nesse paradigma, é você estar ocupado em algumas coisas. O melhor, o mais perfeito, é fazer com que no teu chamado, o teu chamado esteja de acordo com a tua vocação. Amém? O teu C maiúsculo tem que estar de acordo com o teu C minúsculo. Então, sempre, 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 você precisa olhar para este paradigma. Amém? O que eu estou a fazer está alinhado com a minha vocação? Por quê? Porque se o que você está a fazer não estiver alinhado com a vocação que você foi chamado para fazer, você gasta muita energia em fazer uma coisa que você não foi vocacionado para. É aquilo que tem, não, tem pessoas que quando está fazendo esse tipo de situação, trabalha rápido, despacha, ele mesmo está ali muito eficiente, mas o outro leva 1 hora, 2 horas, 3 horas, amém? Às vezes não está vocacionado para aquilo. Claro que algumas coisas aprendendo e se capacitando você consegue ter essa habilidade, mas tem aquilo que são habilidades naturais da pessoa. Amém? Então, existe aquilo que é o quê? Aquilo que é uma vontade permissiva do Senhor. O que é uma vontade permissiva do Senhor? Por exemplo, eu não sou pastor, mas eu fui ungido pastor. Amém?
Por quê? Porque havia uma necessidade de ser enviado alguém com um manto pastoral para trabalhar num local, para fazer alguma obra e tudo mais. E você, às vezes, pode receber aquele manto para atender a uma necessidade. Amém? E você flui mesmo bem como pastor, mas você sabe que você não é pastor. Eu acompanho muito o ministério de outros homens, e tem um homem de Deus que ele pastoreou durante 12 anos. 12 anos ele ficou pastor. Depois de 12 anos, Deus falou com ele: eu não te chamei para ser pastor. Misericórdia. Depois de 12 anos, ele não falava no primeiro. Ele me falava no primeiro já, não. Esperou 12 anos. Aí o irmão falou: amém. Só que naquele tempo era só, você não é pastor, você é evangelista. Então o irmão pegou logo, saiu mais 3 anos como evangelista. Só já evangelizei, não sou pastor, então sou evangelista. Foi. Não pergunta já, não, Senhor. Se eu não sou pastor, então sou o quê? Não. Ele logo que logo que lhe falaram que ele é pastor, ele falou: sou evangelista. Foi. 3 anos depois, ele falou: eu não te chamei para ser evangelista. Aleluia. Só depois daí, 14, 15 anos de ministério, é que o irmão recebeu então a unção que ele era um profeta do Senhor. Amém? No fundo, até ele sabia, e depois o Senhor falou com ele que ele sempre esteve a fugir da unção profética, porque ele gostava muito da unção de mestre que ele tinha. E ele colocava na frente da unção de mestre em detrimento do profeta. Mas funciona desse jeito. Às vezes tem uma necessidade, ele atende aquela necessidade, flui naquela necessidade, mas chega ali: olha, você não era isso, você não é isso. Amém? Mas às vezes tem um fim proveitoso, uma necessidade específica, por um tempo você fluir num dom ministerial, como se você tivesse vocacionado para aquilo. Amém? Eu, quando fui a diácono, me meteram como pastor, eu precisava de um manto pastoral. Eu orei: Senhor, eu preciso de um manto pastoral, porque me vieram num país para ir pastorear. Imagina, jovem, tem que ir pastorear, não estava em Santo Tomé, cuidar da igreja em Santo Tomé. E eu fiquei lá: meu Deus, eu preciso de uma unção pastoral aqui. E os problemas de pastor que aconteceram lá, eu consegui resolver de uma forma, até aconselhamento de casagem. Eu falava: meu Deus, não sou eu, eu não conheço isso, eu não tenho essa sabedoria, mas eu estava numa cobertura de um manto pastoral ali naquele lugar. Amém? Então, mas eu sabia que não era meu, era só algo que eu recebi de forma provisória para conseguir fluir ali. Vocês lendo a Bíblia, vocês vão perceber o quê? Quando Moisés deu o manto para Josué, Deus ainda deixou Moisés no meio do povo. E quando o povo tentava vir falar alguma coisa com Josué, você vai ver que com Moisés vai falar: eu aqui emburreci, já não sei mais de nada. O manto passou para o Josué. Você tem que falar com o Josué, não pode falar mais comigo, porque aqui a autoridade e a graça que eu tinha para fluir como líder da nação de Israel já não está comigo, agora está com Josué. Amém? Então, é muito disso. Às vezes, aquela cobertura, o dom ministerial, é um manto, uma vestimenta, é uma capa espiritual que você veste. Aleluia? Você já foi vocacionado desde o ventre da tua mãe, mas quando você é ativado, você flui naquilo com uma autoridade, naquilo que você foi ungido para tal. Amém? Então, acontece muito desta forma. Irmã linda, amém, glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida, irmã. Então, você vai perceber o quê? Que o ser maior se destaca na tua vida de forma particular. Ninguém, Patrick, já te dou a palavra, ninguém consegue
entender o que você entende. Já vou falar mais sobre isso. Patrick, pergunta. Amém, pastor. Eu gostaria de entender melhor com relação ao paradoxo, né, que ainda existe entre as igrejas evangélicas e as igrejas proféticas, né? Visto que Cristo, né, ele distribuiu os dons, né diversas, distribuídos assim, né, diante da igreja, e que existem igrejas que estão mais voltadas, né, ao lado profético, e as igrejas evangélicas estão mais voltadas, né, no outro lado. E que muitas das vezes nós, como evangélicos, né, olhamos para as igrejas proféticas e temos essa questão, né, de querer menosprezar alguma coisa, apesar de que muitas delas nem saem fora dos trilhos, né, mas nós vimos assim, e do outro lado também acontece a mesma coisa, né, e eu gostaria de entender melhor porque ainda existe esse paradoxo dentro do meio da Igreja de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu acredito... Irmã Tereza, vou te fazer a pergunta. Shalom, pastor. Não sei se o pastor já mencionou a princípio da aula, né? Mas eu gostaria de saber quais são indícios que nós podemos dar conta do nosso chamado, para além da oração. Porque eu acredito que a oração vai ser uma confirmação daquilo que é o nosso chamado, mas a princípio, como é que nós podemos dar conta daquilo que é o nosso chamado? Amém. Glória a Deus. Tá. Vamos. Até que nós teremos, eu acredito que teremos a história da igreja, história das religiões também. Acho que vamos falar um pouquinho das igrejas, desse tipo de movimentos, né? Mas eu queria falar nesse ponto e também penso que, de alguma forma, eu posso responder a Teresa na minha abordagem. Existe o teu C maiúsculo do chamado, né? C maiúsculo do chamado, ele está muito ligado àquilo que você ouve, ok? Está muito ligado àquilo que você ouve. Eu depois vou complementar, Patrick. O teu ser maior está ligado àquilo que você ouve. Uma mãe é chamada para cuidar de uma criança que ela gerou, principalmente. Vamos colocar o padrão normal, né? De mãe e tudo mais. Então, quando aquela criança está a chorar, o tipo de choro, a mãe consegue entender a comunicação da criança baseada apenas no tipo de choro. Ok? Porque ela tem esse chamado. Um mecânico vai olhar, vai ouvir o barulho no motor, só de ouvir o barulho, ele já sabe qual é o problema. Ele olha, o carro está fazendo um tipo de fumo, ele já sabe, não, esse fumo aqui branco não é a junta, né? Eu brincava com os mecânicos, junta como assim? Junta tudo e deita fora? Mas não, tem lá uma coisa chamada junta no carro, que ele já sabe que tem um problema. Então, amém, glória a Deus, irmão Henrique. A Cláudia me para isso, para compartilharmos um pouco, amém. Então, o chamado, quais são as dores as dores de quem você, não é, chama a tua atenção? Quando você vai entender o teu chamado e o teu dom, você vai dar conta de dois problemas. Por exemplo, quem é chamado para apóstolo, amém? Ele está sempre pensando em lugares onde vai levar a palavra. Ele não pensa em um lugar, ele quer em vários lugares. Eu quero a palavra aqui, eu quero ali, eu quero ali, eu quero ali, eu quero ali. O pastor é regional. O pastor ele quer saber, não, eu fui chamado para o lugar X. Se vocês virem Jesus Cristo tinha uma questão ali. Sempre que alguém via falar com ele, que não era de Israel, ele falava, eu não sou chamado, amém, eu sou chamado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando alguém vinha, e quando ele enviou os 70, ele falou, você não entra na casa de ninguém, vocês só vão buscar as casas do povo de Israel. Porque ele sabia, eu fui enviado para a nação israelita. Antes de termos ali o sacrifício, a rejeição, né? E o povo que não lhe conhecia, o povo que não esperava, ele foi recebido em outros povos. Mas antes de acontecer isso, precisava
de um povo específico, de um lugar específico. Então, o teu chamado é para uma geografia e o teu chamado é para um povo específico. Eu me falo muito, mas por que você só quer saber do Zango? Tem outros lugares. Eu fui chamado para o Zango. Vai no outro sítio, pode até ser que você vai me enviar no outro sítio, mas eu fui chamado para aquele povo. Então, o clamor do povo do Benfica não me chama a atenção, mas o clamor do povo do Zango me chama a atenção. Amém? Então, no questão de chamado, o que é que está atraindo a tua atenção? Com a dor de quem você se importa, com qual geografia você se importa, ok? Na questão do teu chamado ocupacional. Na questão dos dons, aí está a pergunta do Patrick, o dom que mais te chama a atenção. O mestre só quer saber de ensinar. Então, o mestre não quer saber da palavra profética. Ele não está ali para fluir no profético. Ele só quer saber que é a palavra de conhecimento que eu vou te ensinar. Senta aqui, vem aprender. Senta aqui, vamos te ensinar. Vou te explicar. Então, toda aula do mestre, o mestre dificilmente consegue pregar. O mestre só quer saber de você ensinar o conhecimento. Amém? Então, o profeta não quer saber de ensinar. Eu vou te falar mesmo, o profeta não estuda. Profeta, ele só quer profetizar, porque ele tem uma facilidade de abrir os céus, de abrir a visão espiritual, e ele consegue perceber a nível do espírito, e ele ali consegue profetizar. Essa é a vida dele. Então, por que vai ter seita profética? Porque eles só sabem fazer aquilo. Então, normalmente, os outros ministérios, para ele não interessa, que não deveria ser assim. Amém? Por isso é que Kenneth Hagin fala, principalmente o profeta e o evangelista, antes de assumir o ministério do profeta e evangelista, tem que pastorear pelo menos 2 anos. Porque o profeta gosta de bagunçar a igreja dos outros, o evangelista também gosta de bagunçar a igreja dos outros. Chega lá, profetiza todo mundo, mete mão na cabeça, fala porque coisa. Nós tivemos um problema agora há pouco. Estavam para receber um profeta até lúcido, mas ele mandou lá o discípulo dele, aqui o líder Pedro. Meu Deus, ele foi um caos na igreja. O profeta desse trabalho. Profetizou coisas que não tinham nada a ver, deixa as ovelhas perturbadas, com confusão. O problema do profeta é esse. Claro que o objetivo é fazer com ordem de essência, mas essas seitas proféticas não gostam de estudar a palavra. Porque o profeta não é de estudar. O profeta, o profeta, quando está na unção profética, ele vai recebendo palavras. O problema do profeta é o quê? Ele fica tipo esquizofrênico, ele ouve vozes. Se você tem unção profética, vai concordar comigo. Tem vezes que você está ouvindo vozes, isso aqui está falando de quê, meu Deus? Tem vezes que você está ali na cama e você está levando, principalmente quando está levantando, já vai começar a ouvir algumas vozes. Meu Deus, o que se passa? Até você conseguir entender que isso aqui é do ofício profético. Eu sofri muito, muito lá atrás, porque eu entrava para tomar banho e me perdia. Eu esquecia-me que eu estou no banho, porque começava a fluir no espírito e ficava. Eu tenho um profético muito forte operando na minha vida. Até que diz que eu sou mais profeta que mestre, mas pronto. E fica assim, e depois, tudo que eu vivi naquele momento ali no banheiro, quando eu vou viver o meu dia, eu fico tipo, estou a viver um déjà vu, porque aquela informação que vinha começa a acontecer no dia a dia. Eu falei, ué, isso é quando eu estava pensando ali? Isso é quando eu estava pensando ali? Quando eu pensei... Então, o profeta tem muito déjà vu por causa das informações que Deus coloca na mente dele. E às vezes é informação do futuro, ele ainda não sabe que aquilo vai acontecer, mas Deus está a lhe dar algumas informações. Então, o ministério profético, como só consegue olhar para esse tipo de coisas, então ele se blinda. Não, igreja é profeta. Se não tem profecia na igreja, essa coisa não tem nada a ver com a igreja. Igreja é profecia. O mestre também vai falar, não, minha igreja é de ensino. Essa coisa de se dar profetadas daqui, profetadas dali, isso não é igreja.
Aí você vai tendo o quê? As linhas. Linha profética, é aquela linha. Linha evangelística, é aquela linha. Linha dos mestres, é aquela linha. A coisa, tem uma mulher aqui, como é que é? Mamatina. Eu lhe ouvi ela falar que ensino não era importante na igreja, porque ela flui no profético. Então, ela, como flui no profético, ela nunca sabe mais do ensino. Eu também já ouvi outros a falar que sem ensino na igreja não existe. O objetivo é que haja uma harmonia no corpo de Cristo, para que todos os dons fluam, os 5 dons ministeriais fluam. Mas vai acontecer desta forma. Se não tiver sabedoria e estudo, cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha. E aconteceu o que aconteceu no corpo de Cristo. Patrick, muito do movimento aconteceu por causa disso. Por quê? Porque aquele que tem um chamado e uma vocação, ele só consegue atentar para aquilo que é o seu chamado. Por que Paulo brigou com Marcos? Paulo brigou com Marcos porque o Marcos era pastor, não era apóstolo. Então, Paulo já queria ir conhecer outra nação, não, vamos já fazer outra viagem. O Marcos ainda não queria ir lá, não, vamos ainda cuidar mais aqui, vamos ainda ficar mais ali, vamos aí. Então, houve uma divisão ali. E o Paulo já ficou chateado com Marcos. Não, essa aqui não conhece, não entende. Vazou já. Barnabé também, como era um pastor, um pastorzão, levou Marcos para cuidar. Amém. Mas Paulo, graças a Deus, amadureceu muito. Se você vê o início da vida de Paulo, do ministério de Paulo, no final, você vai ver, perdão, que Paulo amadureceu muito. Já pediu Marcos. Não, manda Marcos porque é muito útil para o ministério. Já estava ali mais manso. Aquele irmão que falava, não, despacha o irmão já para Satanás sumir a carne, o espírito ser salvo. Na outra carta fala, não, irmãos, perdoai. Se alguma coisa eu tenho perdoado, eu então Paulo amadureceu muito durante o crescimento ministerial. Mas o ponto não é esse, o ponto é o quê? Por causa do chamado, o chamado está dentro de ti. Então, se o chamado está dentro de ti, a tua inclinação para aquilo que você quer fazer na obra do Senhor está a ver com o teu chamado. Então, você ouve coisas que ninguém mais ouve, você entende coisas que ninguém mais entende, você tem motivações que ninguém mais tem. Amém? Então, você tem que olhar para você, porque você que é o inventário de Deus na terra. Deus colocou as sementes dentro de você. Então, você não precisa olhar para fora para conhecer o teu chamado. Você tem que olhar para dentro. Aquilo que nós dissemos, se as adversidades do teu chamado tentam te fazer parar, a convicção que você tem por dentro vai te fazer continuar a caminhada. Porque exteriormente existem muitos desafios para você avançar no teu chamado, mas por dentro você tem a convicção, se eu estou a fazer o que estou a fazer e por que eu estou a fazer. A convicção do teu chamado no teu interior é que vai te fazer marcar mais um passo. Eu sei, como nós falamos do homem enviado por Deus, eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim, eu sei para onde vou. Amém? Eu não preciso fazer de acordo com aquilo que os outros desejam que eu faça. E aí está o problema, estou respondendo as perguntas ao mesmo tempo. Patrick, depois de você, do pessoal, de um dos profetas, entender o seu chamado e fluir na intensidade daquilo, existem pessoas que por honrarem e por desejarem ter aquilo, eles imitam o chamado dos outros. Se torna um chamado não genuíno. Você quer profetizar porque você gosta muito de um profeta que profetiza. E o que vai acontecer? Você vai começar a profetizar fora. E vão ter as seitas. Porque ele também está fluindo, está imitando. Tem um pregador no Brasil que ele falava a mesma língua que o pastor dele falava, também imitava tudo. Ele está a crescer, a desenvolver uma seita. Porque ele não tem algo genuíno, ele está a imitar até a língua, a forma de falar do outro. É não genuíno. É aí que nasce a construção das seitas. O chamado precisa ser genuíno, não imitado. Então, a tua audição espiritual precisa estar ali alinhado para que não haja um movimento. Porque quando você
recebe aquilo que acontece. Existe a manifestação, nós falaremos da manifestação na próxima aula, amém? Dons e manifestações espirituais. Existe uma manifestação, a manifestação do corpo de Cristo. Todas as 9 manifestações pertencem ao corpo de Cristo. Todos podem profetizar, mas não significa dizer que todos são profetas. Então, eu profetizei, logo já sou profeta? Não, irmão. A Bíblia fala das filhas do profeta lá, que ele tinha 2 filhas que profetizavam, filhas de Filipe, do evangelista Filipe. Amém? Em Atos. Fala que Filipe tinha 2 filhas que profetizaram. Mas quando vem falar de Ágapo, ele vem falar do profeta Ágapo. A Bíblia é bem clara, separa. As filhas de Filipe profetizavam, mas não eram profetas. Mas essa aqui que está falando é profeta. É um dom ministerial dele. Amém? Em Atos, se você ler lá do 1 ao 28, vai achar. Então, em Atos... nem soube da Bíblia. Então, em Atos, está lá escrito que Filipe tinha filhas que profetizavam. E o profeta Ágapo, que se amarrou com o cinto de Paulo, falou, não, é isso que vão fazer, é o dono desse cinto quando descer para Jerusalém. Aquele era profeta. Eu falei, era um profeta. Mas para a filha de Filipe, eles profetizavam. Então, quer dizer que o fato de você profetizar não quer dizer que vão te chamar de profeta, porque a manifestação do dom é para todo o corpo de Cristo, não é para alguns, para todos os corpos, mas é sempre buscando um fim proveitoso. Então, o que acontece? Teve lá uma operação de milagre, uma operação de maravilha, tiremos lenço, se limpou o lenço de Pedro, a sombra, curava. Pronto, curou. O que não é genuíno, isso é o que é genuíno, o que não é genuíno, vai desenvolver um ministério das sombras que cura. Vai meter pessoas ali, todo mundo sentado. Vai te passar. Os que passam já que a fé também funciona de uma forma muito engraçada. Tem mesmo ter fé deles, ele passou sombra, levantou, aleluia, glória a Deus, tá aqui, outro que não teve fé, ele avança com a aceitadeira das sombras que cura. É assim que nasce esse tipo de situações. Amém? Por quê? Porque o pessoal não vai estudar minuciosamente. Eu estive a acompanhar o tal profeta lá no Fly Podcast, que sentou com o Hugo, não sei, alguma coisa assim. E eu não consegui, eu só vi um corte do debate, só vi um cortezinho que ele estava falando das mulheres, não sei o que, pastoras no ministério. E eu vi que aquele profeta, todas as perguntas não entendi. Não entendi. Ele explicava 3 vezes ou 4 vezes a pergunta. Ele não entendeu. E o outro falou, não sabe. Claramente, aquele homem não estuda a Bíblia. Ele até pode ser profeta. Eu falei, e eu dentro de mim, como já tenho estudado um pouquinho sobre isso, eu já sabia, o profeta não gosta dessa prática de ficar ali no estudo, ele gosta de fluir, de profetizar, de declarar a palavra, diz o Senhor. É vida dele, mas não pode, amém? Porque toda palavra tem que ter, em base, nós temos uma regra, que tudo que você falar tem que ter 2 ou 3 passagens na Bíblia que confirmem a palavra que você está tendo. Amém? Para você não fugir, tem que ter 2 ou 3 palavras, porque a Bíblia fala que pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja apurada toda a verdade. Então, toda palavra tem que vir baseada em 2 ou 3 confirmações na Bíblia. Meu justo viverá pela fé, 3 vezes lá escrito, 4 vezes lá escrito. Uma no Antigo, 2 ou 3 no Novo Testamento. Mas o Senhor falou, o Senhor repetiu. Então, tem várias passagens na Bíblia que estão repetidas para ter confirmação. Amém? Então, muito importante sobre a vocação, sobre a vocação, sobre o seu chamado. Como a Teresa perguntou, os teus ouvidos espirituais vão estar sensíveis, e você vai analisar as tuas vocações. Nós falamos de cada uma das vocações aqui, de cada ministério. O apóstolo é os 5, mas ele quer mais saber sobre lugar, sobre visão, sobre quebrar paradigmas. Esse é o apóstolo. Então, ele olha mais para esse tipo de coisa. E o apóstolo olha para quem? Para pessoas. Ele quer sempre melhorar as pessoas, quer sempre colocar as pessoas no lugar certo, ver a vocação, trazer uma direção para as pessoas, para a vida das pessoas. Esse é o apóstolo. O profeta é céu, ele é cabeça no céu, ele não quer saber nada da terra. Da terra é só para julgar. Amém? O profeta é esse dedo aqui.
julga. Então, o profeta tem uma responsabilidade. Quando nós nos ensinaram ao ministério profético, era, irmão, se tens um dedo a apontar, saiba que os outros 3 dedos estão a apontar para si. Porque o profeta julga muito, então ele tem uma responsabilidade de cuidar da sua vida 3 vezes mais, porque ele aponta um dedo, mas os outros 3 estão voltados para ele. Então, Paulo falou, eu tenho que esmurrar o meu corpo, reduzir a escravidão, para, pregando para vocês, eu mesmo não venha a ser reprovado, ou se achar reprovado. Então, o dedo indicador, que é o dedo do profeta, da acusação, ele não gosta de acusar, esse é o profeta, mas ele é para trazer temor e zelo no corpo de Cristo, amém? Ele tem 3 dedos a voltarem para ele, então ele precisa ser 3 vezes mais irrepreensíveis naquilo que ele está falando, amém? Essa é a questão do apóstolo. O evangelista é vidas. Se ele pensa muito em vidas, só quer saber de vidas, só quer saber de conversão, ele não quer saber de nada mais. O evangelista só quer saber de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E ele tem a habilidade de contar histórias, paralelos, as parábolas, que é para conseguir cativar o coração das almas para aceitar Jesus Cristo. Pastor, apacentador, orador, está sempre ali para ouvir, está sempre ali para criar um ambiente bom, favorável para todos. Esse é o pastor, amém? Apacentador. Mestre, esse aqui é o homem dos detalhes, dos mínimos detalhes. Então, se você tem que ler a Bíblia e parece que as coisas se partem na tua frente, você está lendo uma coisa, mas ela vai se partindo em camadas, vai se tornando cada vez mais simples. Você vê, meu Deus, tem coisa na Bíblia que você olha, você fala, meu, não tem como. Você não tem como isso aqui. Você não consegue ler só o que está por cima. Você tem que entrar mais numa camada embaixo. Esse é o mestre. Amém? Por exemplo, Jesus fala para a mulher dele. Para a mulher não, para a mãe. Mulher de Jesus é ótimo. Para a mãe. Para a mãe dele. Mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora. Amém? E a mãe de Jesus fala o quê? Faça tudo o que eles me falar. Como assim? Parece que Jesus foi rude com Maria. Ele fala, mulher, o que eu tenho contigo? Eu não chegou minha hora, tá me chatear por quê? Jesus foi rude com Maria, mãe dele. Não, na igreja ninguém pode falar isso com a mãe, assim, dessa forma, aqui é complicado. Nós aqui é aplicado falar, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não chegou minha hora, já tem problemas sérios. Então você vai ver que Jesus falou daquele jeito com Maria. E Maria entende e orienta os outros discípulos, olha, tudo que ele fizer, vocês devem, tudo que ele falar para fazer, vocês façam. E Jesus, do nada, começa a orientar, vai buscar as talas, enchem com água, depois levam ali, vão dar o mestre sala. Então, na história, parece confuso, mas o mestre, ele vai entender o que não. Existia uma linguagem não verbal entre o relacionamento de Maria com Jesus. Por mais que as palavras tenham saído daquela forma, a resposta de Maria transmite uma comunicação não verbal que fala, esse é meu filho, eu te conheço, eu sei que ele vai fazer. Mas essa aqui é problema só que o mestre encontra. O profeta não quer saber dessa, o profeta passa batido. Mas o mestre para e fala, não, Jesus não falou bem, e Maria não teve uma resposta conivente com a resposta de Jesus, que alguma coisa está a faltar aí. Está a faltar o quê? Uma comunicação não verbal de uma mãe para um filho, que sabe que o filho vai fazer e vai obedecer aquilo que a mãe está pedindo. Amém? Isso é a cabeça de quem? A cabeça do mestre. Porque os outros, Jesus falou, a mãe fez, ele fez, foi. Então, o mestre vem sempre explicando essas camadas, por isso é que ele é esse dedo aqui, o dedo dos detalhes, o dedo de conseguir vasculhar, né? Com a galinha, como está no lixo, vai separando e vai conseguindo com menos detalhes. Irmã Stelvia. Shalom, pastor. Boa noite. Shalom. Não vou ligar a câmera porque tem um aluno que não está inscrito que pode fazer confusão a qualquer momento. Amém. Pastor, eu não queria fazer uma pergunta, mas era só uma observação. Enquanto o pastor falava sobre o mestre e o profeta, que diferente do mestre, o profeta não estuda a Bíblia. Se calhar tem um profeta aqui.
É só para colocar como observação, pastor, porque há pouco tempo também o pastor disse, o profeta haveria de ler a Bíblia, essa conversa entre Maria e Jesus, e o profeta não iria a fundo, né, da forma como Jesus falou, mas o mestre, ao ler, ele vai querer saber o contexto em si, a história, tentar entender o que a palavra está a dizer. Né? Então, só para deixar, apesar do profeta não estudar a fundo a Bíblia, o profeta precisa conhecer a Bíblia, porque a profecia provém do coração de Deus. E para nós termos acesso ao coração de Deus, apesar de não estudar na profundidade, precisa-se conhecer a Bíblia, né? Precisa-se ter domínio da Bíblia de alguma forma. Então, era mais essa observação que eu quis fazer. Também quis que o pastor Paulo deixasse também, pontualizasse um pouco também sobre isso. Porque apesar de falarmos assim, né, que o profeta não estuda, por isso é que tem muitas igrejas, creio que por isso é que tem muitas igrejas hoje, que deixam essa questão da profecia muito em aberto. O profeta pode não se inclinar para aquilo que é a profundidade do estudo, mas deve conhecer a palavra de Deus, deve ler a Bíblia, estudar, nem que for no mais simples que for, mas precisa estudar a Bíblia e conhecer a palavra, porque as profecias têm de ser julgadas. O pastor disse que nós tínhamos tinha-se o hábito de que para cada profecia ter alguma base bíblica. Até hoje isso é bíblico. Se alguém vem me dizer alguma palavra, a palavra diz que nós temos que julgar, não sei se é essa palavra exatamente, mas profecias têm de ser julgadas, independentemente de quem passa a profecia. Nós temos que colocar essa profecia numa peneira e saber se passa ou não. Se não passar, não é de Deus, e se passar, é. Era só esse meu contributo para a aula de hoje. Obrigada, pastor. Amém. Muito obrigado, irmã Silvia. Amém. Está dentro daquilo que nós estamos a estudar. Realmente não estamos a dizer que o profeta não vai ler a Bíblia, né? Vai ler sim. É aquilo também que eu falei. Tem que ter 2 ou 3 bases bíblicas para cada profecia. O profeta, para que não haja, testificar isso mesmo, para que não haja conflitos no corpo de Cristo, nós não estamos a julgar o profeta. Nós não julgamos pessoas. Pessoas são chamadas para amar. Nós estamos a julgar a profecia. Amém, amados? Então, a profecia é julgada. O profeta, nós não somos nós quem julgamos. Então, ele vai estudar a Bíblia, só que ele não vai nos detalhes. Não vai nos detalhes, porque não faz parte do chamado de Deus, da vocação dele. O profeta, se você quer dar conta da administração de profeta, é assim, ele lê um capítulo, já não abre mais Bíblia na administração. Pô, vai embora, esquece todo mundo, esquece já a Bíblia de lado, ele cita só, mas ele só lê um capítulo e foi. Esse é o profeta. O mestre vai passar mais nota, mas o profeta não faz isso. Nós, na escola, por causa dos estudos, então nós íamos vendo nos colegas quem tem as características de quem, e nós nos instigávamos muito nisso. Olha, esse aqui é profeta, esse aqui. Porque ele, quando pega é só aquele versículo, foi embora, esqueceu todo mundo. E fica apenas com o versículo. Mas ele deve todo o corpo de Cristo, aquilo que eu falei. Todo o corpo de Cristo. O objetivo é complementarmos uns aos outros. Amém? Eu já sei que o profeta não tem muita inclinação no estudo minucioso, mas o mestre tem. Então, o mestre quer fazer com que o profeta também tenha mais conhecimento. Amém? Com que o evangelista também tenha mais conhecimento. O evangelista é outro também, que ele pega só uma palavra e vai embora. Os dois mesmo. Nós chamamos de bagunça a igreja. Bagunça a igreja. O evangelista é o profeta. São aqueles que pegam um versículo e vão embora. Amém? Ministram, falam para apenas um versículo. Mas os outros são mais didáticos, né? Didaquenos. São mais passo a passo. O apóstolo, o pastor tem essa inclinação e o mestre principalmente. Amém? Então, pistas para discernir seu chamado. Já falei, amém, um pouquinho, mas a Teresa fez a pergunta, né? Então, o dom é dado para o Senhor Jesus Cristo, mas você vai manifestar na sua forma de paixão, né? Intensidade naquilo que você está vendo. Só você vê o que você vê, só você entende o que você entende, só queima, porque às vezes queima por lugar, país, uma outra nação. Amém. Você quer orar, quer interceder, quer profetizar, quer evangelizar, quer estudar sobre aquele povo. Eu conheci pessoas que começaram a estudar minuciosamente
a cultura eram os árabes. Ele começou a estudar o árabe, começou a estudar as tradições. Afinal, ele tinha chamado para ir naquele lado aí. E ele era um mestre, então ele queria ensinar a palavra para aquele povo, mas da maneira que ele pegava aquela riqueza de detalhes sobre, e você lhe ouve a falar sobre aquilo, você nem tem interesse no mundo árabe, mas ouve com prazer, porque ele fala com um gosto, com um amor, com um empenho sobre o mundo árabe, que não, você realmente foi chamado para aquele povo. E depois de um tempo mesmo ele foi para lá e começou a ensinar, montou lá uma escola e tudo mais, e ensinava a palavra. Então, a paixão, independente da tua vocação, a paixão por uma palavra, por uma região, por uma pessoa, essa intensidade vai te colocar, vai manifestar aquilo que é o teu chamado. Amém? E está sempre conectado com a voz do Espírito, sempre, 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 sempre orientação divina. Cada passo é debaixo de orientação divina. Amém? E ter sempre buscar orientação, concordâncias vindas de sábios conselhos é muito importante para que você não se perca. Por quê? Porque quando você tem um chamado muito forte, por exemplo, o irmão tinha um chamado intercessório pelo Japão. E o irmão queria ir pelo Japão de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Fui falar com o apóstolo, ele falou, apóstolo, estou intercedendo muito com o Japão, eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para lá, estou intercedendo muito com o Japão. O apóstolo falou com ele, falou, normalmente, quem tem peso de intercessão não significa que tem que se deslocar fisicamente. Peso de intercessão, você pode se deslocar pelo Espírito àquela nação e continuar intercedendo por aquela nação. Você vai se tornar infrutífero se você for para lá pessoalmente. Quem tem chamado para ir não está com o peso de intercessão, ok? Ele tem um peso de pessoa, de conversão, de tudo mais, mas ele não tem o peso de interceder a favor da nação. Então, você se for para lá vai ser improdutivo. Então, ele entendeu que aquele peso de intercessão não era um peso de deslocação para ali. O apóstolo lhe orientou como ele deve andar no seu chamado. Você é um intercessor da nação, mas você não é um missionário para a nação. Amém, amante? Então, tem algumas diferenças. Quando o pessoal é missionário, ele já consegue se ver naquela nação, já consegue se identificar com o povo, se identifica com a cultura, sabe qual é o propósito dele naquela nação. Agora, quando você tem só um peso de intercessão, não significa dizer que você já se identifica com o povo, que você já está ali, que você já está disposto a estar naquela cultura. Pode até se despoletar nisso, mas inicialmente não é essa a orientação. Então, um conselho de alguém que já tem mais experiência sobre como gera-se vida através da intercessão, ajudou aquele irmão a não cometer o erro de abandonar toda a sua vida num lugar e se deslocar por uma outra nação por causa de um peso de intercessão. Então, esses conselhos são muito importantes para que haja uma direção e o entendimento de qual é o caminho que estamos a seguir. Amém? Então, o que é que vai acontecer? Convicção do Espírito traz uma ousadia, uma força, uma intrepidez, você se torna imparável. E às vezes parece que você é agressivo, mas é porque você tem uma convicção. Jesus Cristo, quando Pedro falou que não, isso não vai te acontecer de forma nenhuma, quando ele falou da sua morte, ele falou que para trás de mim, Satanás. Parece que ele estava sendo muito agressivo. Por quê? Porque Jesus tinha uma extrema convicção. E tudo que está te tentando tirar do teu chamado, da tua convicção, você se torna um leão, você se torna agressivo. Por quê? Porque esse é o meu propósito, é isso que eu tenho que fazer. Então, você está plenamente convicto. Então, quando você está plenamente convicto de uma coisa, as pessoas tentam te parar, você se torna agressivo por causa da tua convicção. Então, o equilíbrio é você saber ouvir, às vezes o tempo, a estação, a forma, o modo de operar, nem sempre é do jeito que você entendeu que tem que ser. Às vezes é bom ouvir outras pessoas, parar um pouquinho. Você que é cônjuge, então, principalmente, aleluia, cônjuge é o mais saboroso que existe, é doido de verdade. Você quer matar uma pessoa que dorme contigo.
Você já está convicto, é aquela pessoa ainda, eu estou com conselho diferente, e você fica ali, ah! Mas é bom ter calma, é bom ser step by step, é bom respirar fundo, é bom acalmar um pouco, amém? Porque é aquilo que nós falamos, quando você é chamado, você ouve e você sente de uma forma diferente. Então, por causa disso, é sempre buscar a orientação divina e a orientação do Espírito, para que você não coma pão de dores. Amém, amados? Perguntas e respostas já foi. Amém? Já foi. Então, esta é a aula que eu preparei para vocês sobre os 5 dons ministeriais, o ministério quíntuplo. Amém? Para que vocês possam se identificar onde vocês estão, como é que são. Não sei se a Teresa ficou esclarecida, mais ou menos como discernir, pistas para discernir. Não sei como, o Patrick também teve a pergunta, amém? Se tem mais algum irmão que tem alguma pergunta, esse é o momento. Amém? Amém, glória a Deus, irmã Maria. Bênção, bênção. Amém. Irmã Jurema, vamos aproveitar o tempinho. Não percebi, pastor. Levantaste a mão, irmã. Não, eu queria apenas reagir, pastor. Não era para levantar a mão. Era apenas para aplaudir a aula maravilhosa que tivemos. Amém, amém. Glória a Deus. Eu, na verdade, deixei só uma, porque muitas das matérias de detalhes de cada ofício, amém, está na dons de manifestação. Então, a próxima aula vai, tem que ver com a Arminda, nós estamos para fazer presencial, amém, mas vamos ver então com a Arminda, porque esta aula deu que é para fazer passar um bom conhecimento sobre os 5 dons ministeriais. A próxima, nós vamos pegar as 12 manifestações, as 9 manifestações do Espírito e vamos debruçar sobre cada uma delas e ver como é que elas operam de forma fidedigna a um dom ministerial. Amém. Eu vos prometi uma coisa que eu estava esquecendo. Coríntios, 1 de Coríntios 12. Irmão Leonel Amaral, por favor, enquanto estamos a abrir 1 de Coríntios 12. Sim. Eu queria saber sobre a prova. Se já não vamos fazer? Esta prova? Sim, a prova que era suposto termos hoje. Sim. Eu prometi que a aula podíamos liberar, depois da aula podíamos liberar a prova novamente. A primeira prova, porque temos muitos colegas que não fizeram. Vamos liberar-os, né, irmã Arminda? Sim, pastor. Amém. Então estaremos a liberar hoje. Pastor, será liberado até quando? Vou vos dar só 24 horas. Até amanhã. Até amanhã no mesmo horário? Sim. Amém? Eu vou ler aqui um pouquinho. Não, essa é a primeira prova. Como tinha muitos colegas que não tiveram acesso à plataforma, então nós vamos liberar ainda novamente a primeira prova de um homem enviado por Deus. Irmãos, não quero que sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem quanto eram gentios e deixavam conduzir aos ídolos mundos conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amém? O 7 é para a próxima aula, as manifestações
do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Aula de manifestações. Mas aqui no capítulo 4 até o 6, fala que os dons são de onde? São diversos dons que existem, mas o Espírito é o mesmo. Quer dizer, o dom é algo espiritual, vem do Espírito Santo. Aleluia? O dom é uma capacidade do Espírito. E nós estamos aqui a ver dons pessoais, a habilidade vai aquecer, irmã, vai, com certeza. Dons pessoais, o dom pessoal é uma habilidade dada pelo Espírito Santo. Amém? Há diversidade no serviço, diversidade do ministério. Diversidade do ministério fala que o Senhor é o mesmo. Então, a responsabilidade do chamado ministerial tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a operação, aleluia, na realização tem a ver com o Pai. Estamos? Vou repetir. Dom tem a ver com o Espírito Santo, ele é que concede os dons. O ministério tem a ver com o Senhor. Saiu da onde? Da mão de Cristo. Quem distribuiu? Quem distribuiu os dons ministeriais? O Senhor Jesus Cristo, um para apóstolo, outro para profeta. Amém? Então, esses dons que têm um tipo de manifestação que são dadas, pelo Espírito Santo, que nós vamos estudar na próxima aula. Então, esses dons, quem realiza é o Pai. Então, o Espírito Santo te capacita, te dá esse dom, aleluia, de pregar e tudo mais. Quem te dá o ministério é o Senhor Jesus Cristo, e quem realiza todas as coisas é o Pai. Segundo a passagem que nós temos aqui, 4, 5 e 6 de Coríntios 12. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus é fascinante, irmãos. A palavra de Deus é top demais. Amém? Então, isso é que eu tinha prometido para vocês como um acréscimo. Vocês terão uma apostila para se debruçarem um pouquinho mais, mas eu pude agregar um pouquinho mais de conhecimento adicional à apostila para que vocês, então, sejam enriquecidos nessa aula de forma presencial. Amém, amados. Aleluia. Glória a Deus. Estamos, irmãos. Pastor Simon, pastor de Benguela também, perdão, Lubango. É a idade, irmão, é a idade. Amém. Pastor Simon, abre então aí a tua câmera, uma presença muito boa. Vamos aí, então, orar para encerrarmos esta aula. Certinho, irmão. Eu gosto da aula de 1 hora e 45 minutos. Certinho. Pastor Simon, can we? Só agora pude ouvir, apóstolo, pastor Paulo, por favor, a rede falhou nesse pequeno momento que o pastor Paulo dirigia a palavra para mim. Convidamos-te para orar, para encerrarmos esta aula. Amém. Oremos, eterno Deus, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu na noite de hoje, Senhor, para sermos Padre Professor, Deus, desta escola de ministros, nas tuas santas e poderosas mãos. Obrigado, Senhor, pela aula ministrada no dia de hoje, pela vida do nosso professor, pastor Paulo, pela vida da sua família. Nós entregamos o ministério do professor abençoado nas tuas santas e poderosas mãos. A sua palavra nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus tem um para apóstolos, outro para evangelistas,
outros demos para pastores, outros para apóstolos, outros para mestres. Dê uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, conforme diz a sua palavra. Nós glorificamos o teu nome, porque aprendemos hoje, Senhor, a diferenciar um ministério de outro. E nós queremos entregar a próxima aula nas tuas santas e poderosas mãos, aquele que não se fez presente na aula de hoje, que o Senhor o faça estar presente na próxima aula, para glorificarmos o teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Gostei muito da aula de hoje, aprendi muito. Amém. E nos vemos na próxima aula. Amém. Amém, irmã Diaconisa, amém. Até já.